Queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, bendito seja Deus, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho da lição número 27 do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele diz a indicação de Pedro. Ele diz: aparte-vos do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Isso está no capítulo 3, no versículo 11. O que ele está querendo nos dizer com tudo isso? Todos nós que estamos reunidos pela misericórdia divina aqui neste planeta bendito, sob as orientações de nosso querido e amado Mestre Jesus, nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para ensinar e para aprender. Ainda somos criaturas imperfeitas, ainda nos encontramos na nossa infância espiritual. Daí a necessidade de instrutores, a necessidade de lições, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. E a recomendação de Pedro, neste momento, ela vem bem de encontro ao que hoje a humanidade terrena está vivenciando. Ele diz: aparta-te do mal. Por sermos ainda criaturas imperfeitas e vivendo em um mundo de provas e expiações, este planeta bendito, nós ainda nos deparamos com essas desigualdades, com essas diferenças, revoltas, decepções, frustrações, medo, competição predatória. Tudo isso pode ser resumido no mal que hoje assola a humanidade. Quando Pedro nos recomenda apartai-vos do mal, ele está dizendo: faça todo o bem que já és capaz. Todo conhecimento, toda informação que hoje você já dispõe do Evangelho do Mestre e os seus ensinos, coloque-o em prática. Nós temos sérias dificuldades ainda, devido ao nosso egoísmo, devido ainda às nossas necessidades materiais, o consumismo que hoje nós ainda vivenciamos, mas acima de tudo isso, o imediatismo das soluções das nossas aflições. Sejam elas as aflições pretéritas, sejam elas as aflições deste mundo agora, da atualidade em que nós vivemos. A seguir na recomendação ele fala: fazei-vos o bem, buscai a paz e siga. Nós já sabemos e temos o conhecimento de quão bem nos faz praticar a caridade. Seguindo a orientação do mestre lionnês Kardec, nós estamos seguindo a orientação: fora da caridade não há salvação. E a caridade é a maneira com que nós nos encontramos de fazer o bem. O ser humano, no estágio evolutivo em que se encontra, ele compreende o bem através da caridade. Mas não a caridade esmola, a caridade material. Essa é fácil de solucionar. Essa qualquer um pode praticar. A caridade material, até mesmo para nos livrarmos da situação que nos incomoda, para não enxergarmos a realidade que se apresenta aos nossos olhos, nós temos condições de praticar essa caridade material. O difícil é a caridade espiritual, é a caridade emocional, é essa caridade fraternal, de se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade que o nosso semelhante tem. E isto nos leva à paz. A recomendação do apóstolo é que nós, hoje, tendo conhecimento do mal,
as consequências e os desdobramentos dos desvios, da imprudência, da negligência em relação aos ensinamentos de Jesus, tudo isso nos causa dores, nos causa sofrimento. Ao mesmo tempo, nós sabemos que existe uma lei de ação e reação, que nós somos geridos por uma lei de causa e efeito. Se fizermos o bem, nós vamos receber o bem. Se nós queremos a paz, então sejamos nós a paz. E a partir do momento em que nós nos encontramos conosco mesmo, sabendo que nós estamos bem, felizes, que nós estamos em paz, que a tranquilidade nos proporciona a enxergar verdadeiramente o objetivo da nossa estada aqui, nós temos dever e obrigação de compartilhar com os nossos irmãos e companheiros que caminham conosco. Sócrates, um dos grandes precursores dos ensinos de Jesus, ele dizia: conheça-te a ti mesmo. Isto é muito importante para nós. Conhecer a si mesmo não está falando somente das virtudes, das qualidades que nós temos inatas em nós por sermos filhos de Deus. A perfeição absoluta, a inteligência, Deus a misericórdia, Deus a bondade. Então, ele está dizendo assim, se nós soubermos das nossas imperfeições, se nós soubermos as nossas tendências, sejam elas más, sejam elas boas, nós temos condições de gerenciar essas situações. Se sabemos que algo que nós temos dificuldade de lidar, se tem algo que nos incomoda, se tem algo que nos irrita, se tem algo que nós ainda não compreendemos, então ele está dizendo, afasta-se. Afastando-se daquela situação, nós mudamos o foco. Quando nós nos afastamos, amplia a nossa visão, amplia a nossa volta, as condições para melhor analisar aquilo, o porquê que nos incomoda. Porque muitas vezes tomado da emoção, muitas vezes no ímpeto da pressa, da correria que hoje nós vivemos, nós esquecemos o que Jesus nos ensinou, que para amar a Deus sobre todas as coisas, se faz necessário amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. Quando os benfeitores espirituais trazem a Kardec, porque o Espiritismo, ele não trouxe nada de novo que Jesus já não tenha dito. O Espiritismo, ele não veio modificar nada que Jesus nos deixou como legado. Então, por quê? Qual é o sentido desta doutrina? Por que dizemos que é uma doutrina consoladora e confortadora? Porque ela nos dá as respostas que nós precisamos. A doutrina espírita, ela interpreta os ensinamentos de Jesus, trazendo-os para o nosso dia a dia, trazendo-os para a nossa vivência diária. Por isso, nós não temos que realizar milagres, nós não temos que fazer curas, nós não temos que fazer o bem para a humanidade. Isso está muito aquém da nossa capacidade. Se nós conhecemos a nós mesmos, então nós vamos ver as nossas virtudes, as nossas fraquezas, onde nós precisamos melhorar. Melhorando a nós mesmos, nós vamos melhorando a todos aqueles que caminham conosco. Nós vamos melhorando a todas as criaturas que vivem ao nosso lado. E essa oportunidade de servir, esta oportunidade que nós temos de aprender com essas criaturas, isso nos proporciona um estado de paz. Isso nos proporciona uma grande alegria e uma grande realização. A doutrina espírita, ela nos mostra que
Nós não precisamos fazer grandes obras, mas nós temos que começar todos os dias. Assim como a gramínea que está lá ainda no reino vegetal, ela não fica querendo ser o eucalipto. Não, ela sabe que tudo tem um momento e que o tempo de Deus é diferente do nosso. A flor é linda, ela exala o perfume que encanta, ela traz uma alegria. Mas se a flor não morrer, nós não temos o fruto que é a semente que vai dar continuidade a essa evolução, a esse crescimento. Então é esse o objetivo. Árvore boas, bons frutos. Árvore má, maus frutos. Quando nós aprendemos, quando nós estamos praticando o bem de que nós já somos capazes, por nos sentir em paz, nós queremos que todos aqueles que convivem conosco também vivam em paz. Por isso, buscar a paz é levar a paz a todos os corações. Por isso, viver o Evangelho é distribuir os ensinamentos de Jesus a todos os necessitados. E mesmo vivendo em um mundo onde nós vivemos com violência, onde nós vivemos com corrupção, onde nós vivemos com dores e com sofrimentos, nós encontramos alegria, nós encontramos pessoas felizes, nós encontramos oportunidade de trabalhar. Jesus sempre nos oferece recursos, Jesus sempre nos oferece os mecanismos para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do que nós somos capazes. Se nós aqui estamos nessa grande escola, pois o mundo, pois a vida material é a grande escola do espírito, aqui nós temos uma oportunidade de desenvolver as nossas aptidões, exercitar o perdão, compreendendo que se nós também erramos, se nós também estamos em aprendizado, então todos os irmãos que caminham conosco estão nesta mesma situação. É diferente do que muitos apregou. Alguns dizem assim, estamos todos no mesmo barco. Não. Estamos todos no mesmo mar, mas o barco é individual. O barco e a condução do barco é peculiar a cada um de nós. O mar é o mesmo, que é o mundo, mas cada um precisa assumir o leme da sua embarcação. Vamos nos deparar com tempestades? Vamos nos deparar com tormentas? Sim, mas nós temos a luz que nos guia, nós temos o farol a iluminar e a indicar-nos onde está o porto seguro. E este porto seguro é Jesus. E exercitando essas virtudes que nós temos latentes em nós, nós estamos dando continuidade ao nosso objetivo. Quando Jesus nos convidou a estar aqui neste planeta bendito, é para que nós colaborássemos, é para que nós o ajudássemos. Enquanto nós estamos estudando, aprendendo, servindo e nos aperfeiçoando, nós estamos contribuindo para que este planeta seja um planeta melhor. Ele também evolui, ele também melhora. E melhorando as nossas condições, nós melhoramos as condições de todos aqueles que caminham conosco. Este é o processo, este é o objetivo. Nós somos os modernos discípulos do Cristo. Nós temos o Mestre querido, nós temos os seus ensinamentos, mas o mundo, o planeta Terra e a humanidade como um todo ainda precisa de ensinamentos. Nós temos muitas diferenças, existem muitas religiões, existem muitas denominações religiosas e o Deus é único. Porque cada um, então, imagina Deus, por que cada um apresenta um Deus de uma forma?
Por que que para muitos Jesus é somente uma lenda? Por que que para alguns Jesus e Deus são a mesma coisa? Essas diferenças, isso é importantíssimo para que nós nos apartemos do mal. Porque quando nós tomamos conhecimento de que Deus, o Pai, é o Criador, de que Jesus é o Filho, Jesus é Ele o responsável por nós nos encontrarmos nesta terra bendita. Ele nos convidou, Ele nos ofereceu a oportunidade de trabalhar e de servir, corrigindo as imperfeições e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de amar, de consolar e de confortar. Isto nos traz paz. Quando nós, ao final do dia, como diz Santo Agostinho, como nos recomenda Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do dia, quando nós estamos nos preparando para o descanso do corpo físico, consultemos a nossa consciência e vamos perguntar: fiz todo o bem que podia? Fiz todo o bem que estava ao meu alcance? E o mal? Será que eu causei alguma dor? Será que eu causei algum sofrimento? Eu fui imprudente em relação à lei divina? Eu fui inadimplente em relação aos ensinamentos de Jesus? Eu fui omisso com a dor e o sofrimento do meu irmão de caminhada? Então, mas a partir desta reflexão, o dia amanhã vai brilhar novamente. O sol vai nascer novamente. E é uma nova oportunidade. É um recomeço. Então, ao avaliarmos a nossa vida diária, ao avaliarmos o nosso dia a dia, nós vamos ver se nós estamos nos afastando do mal e praticando o bem. Se nós estamos buscando a paz e se nós a estamos seguindo. Por que que a paz é tão importante? Por que que Pedro vai nesta direção? Ele associa vencer o mal, praticar o bem, para que nós nos encontremos a paz. O próprio Cristo finaliza e nos ensina. Jesus disse assim: eu vos deixo a paz, mas não a paz do mundo, porque essa é temporária, esta é passageira. A minha paz vos dou. Então, tem muitas pessoas que encontram a paz quando estão bem situadas financeiramente. Outros, quando conseguem aí os bens materiais, o carro, a casa, né? Quando conseguem essa tranquilidade que o dinheiro e os bens terrenos proporcionam. Mas isso é temporário. Quando a casa não consegue pagar as prestações da casa ou do carro, quando o relacionamento termina, juntamente com isso vai embora a paz. E aí é nesses momentos, são nessas dificuldades que nós temos que compreender o verdadeiro significado. Então, afastai-vos do mal, praticar o bem, buscar a paz, são princípios da doutrina espírita, são princípios do cristianismo. Tudo isso está contido nos ensinamentos de Jesus. Tudo isso faz parte da nossa vida diária. Então, que nós possamos verdadeiramente servir, amar, consolar, confortar, ensinar, esclarecer. Nós, à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos limpando o caminho, como nos ensina João Batista. Endireitai os vossos caminhos. Então, quando nós removemos obstáculos, nós estamos, ao mesmo tempo, nos afastando do mal, nós estamos praticando o bem. Ao removermos o obstáculo, ao apararmos o espinho, ao removermos isto do caminho, nós estamos deixando o caminho livre para os irmãos que vêm logo após a nós. Quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós
mostramos a humildade, quando nós mostramos a simplicidade, que para servir a Deus e a Jesus, não se faz necessário que nós tenhamos o ouro e a prata. O próprio Pedro, na sua carta, nos recomenda: ouro e prata não tenho, mas tudo o que tenho posso dividir convosco, em se dirigindo ao paralítico que lhe pedia uma ajuda. O que ele estava dizendo? Ele tem o amor e a confiança de Jesus. Ele tem a confiança e a esperança nas promessas do Mestre. Jesus disse: eis que estarei convosco até o fim dos dias. Ele não disse que é só na alegria, mas também não disse que é só tristeza. Ele não falou que não tem dor e sofrimento. Ele disse: eis que eu estarei convosco. Pois o convite que ele nos faz é muito claro: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Então, o convite de Jesus é bem claro. Quando nós vamos ao Cristo, é porque nós já sabemos que o mal que nós já praticamos. Quando nós vamos até Jesus, nós temos consciência de que somos criaturas imperfeitas e que as nossas dores e sofrimentos é fruto do mal que praticamos. Quando nós vamos até Ele, é porque já estamos cansados de sofrer, estamos cansados do mal, então queremos fazer o bem. E Ele diz que eu os aliviarei, mas é preciso ir até Ele. O que é ir até o Cristo? É ter consciência, é fazer a reflexão dos nossos objetivos, dos nossos ideais, daquilo que nós buscamos. E Ele, então, de braços abertos, nos espera, para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada evolutiva. Se nós estamos em um planeta de provas e expiações, passando por todas essas dificuldades, mas nós temos muitas criaturas praticando o bem. Nós temos a oportunidade todos os dias de lutar o bom combate, como nos ensinou o apóstolo dos gentios. O que é o bom combate? Vencer as nossas más tendências, lutar contra o mal que ainda teima em nos ser ofertado. Praticar o bem é levar o alívio, é levar o socorro, é viver em Cristo, para o Cristo e com o Cristo. E a paz virá. A paz para todos nós. A paz que tanto nós buscamos. A paz que nos oferece sempre a oportunidade de vislumbrar uma manhã melhor. A paz que nos proporciona a capacidade de sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e do amor. Onde estivermos, possamos refletir o Cristo que existe em cada um de nós, que possamos apresentar este Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que sabe de todas as nossas necessidades e Ele nos provém. O Pai não abandona os seus filhos. Quando o mundo parecer nos afrontar, quando a situação ficar difícil, ergamos os nossos olhos para o alto. Não veremos Deus devido à nossa inferioridade, mas Ele, o Pai de todos nós, dirá do alto: Ele, filho, sabeis onde me encontro, pode contar comigo, pois eu o criei e sei qual será a sua destinação. Faça o bem, pratique a caridade e ame incondicionalmente, e assim poderás retornar à minha casa, onde, de braços abertos, eu vos espero. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.